Olá, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre suplementação. Hoje eu quero trazer uma reflexão que é aquela coisa, o que seria o ideal e o que é possível, né? A gente às vezes, o ideal seria fazer algumas coisas e tal. No vídeo passado, no Rio passado, você pode dar uma olhada. Eu falei, olha, se você não tem como procurar um profissional, pegue alguns suplementos de farmácia mesmo, que são doses bem pequenas às vezes, tá? Para pelo menos você ter alguma coisa. É isso. Eu sei que vai ter gente que não consegue pagar consulta. Eu sei que vai ter gente que não consegue ser bem atendido no SUS e ter uma suplementação prescrita por um médico, né? Eu sei que vai ter gente que não vai conseguir recomendação de um terapeuta integrativo. Então, né, na minha visão, é melhor alguma coisa do que nada. Que todas as pessoas estão com carências de alguns minerais, como magnésio, todo mundo tem carência. Vitamina D, por incrível que pareça, no Brasil tem 90% da população com deficiência de vitamina D, mesmo sendo um país tropical, porque as pessoas não estão mais tomando sol. Elas não estão mais. Quando vai tomar um sol, uma praia, uma piscina só no fim de semana e cheio de filtro solar muitas vezes, né? Então, entra para um lugar para trabalhar, sai cedo de casa, tudo dentro do ônibus, do carro, chega para trabalhar, fica lá até anoitecer e volta para casa, já é noite e não toma sol, né? Os meninos, os jovens, estão tudo numa tela de computador. Eles não vão mais jogar bola no campinho. Eles estão no computador jogando futebol pelo computador, né? Infelizmente. As crianças já estão com problema. Então, assim, e para a saúde, você tem que ter um mínimo de várias vitaminas e vários minerais, né? Tem coisas que o organismo, ele até produz sozinho, mas a partir de uma entrada por alimentos, né? De uma outra substância. Então, muitas vezes você não está tendo essa entrada, então o que ele produziria sozinho, como os hormônios, por exemplo, né? Tem pessoas aí entrando na menopausa, na andropausa, então assim, é melhor um pouco do que nada. Eu sou bem honesta, bem sincera com vocês. Agora, o que seria ideal? Ideal você seria fazer seus exames, fazer um hemograma completo, dosar realmente a vitamina B, vitamina B12, dosar a D, dosar tudo que era, né, possível aí dosar, perceber. Às vezes você dosa ali um colesterol, mas o que está ligado a... que pode naturalmente reduzir o seu colesterol sem você ter que tomar uma estatina, né? Aí você vai lá perceber que você não precisa tomar medicamento. Que elementos e até fitoterápicos poderiam te ajudar na redução da pressão alta, em vez de você ficar tomando esses remédios de pressão sintéticos e que têm efeitos colaterais e são tóxicos ao longo do tempo, que vai te trazer outros problemas ao longo do tempo. E as pessoas tomam como se fosse suplementação. A suplementação não é o remédio que controla a pressão. É você suplementar com vitaminas e minerais e fazer sim uma dieta balanceada para que a sua pressão, né, fique controlada naturalmente. E até terapia, para que o seu emocional não interfira demais na pressão, no diabetes, né? O emocional também interfere bastante nas taxas de glicose. Então, o ideal é fazer os exames, o ideal é procurar um profissional que vai ler esses exames diferente da medicina tradicional. A gente da integrativa, a gente vê assim, se eu tenho uma vitamina que pode ir de 100 a 800, né? 100 é o mínimo para a pessoa não morrer. Porque todo o organismo da gente, a vida na Terra, ela é programada para sobrevivência, mas não é para você ser feliz, para você estar no seu máximo, na sua máxima potência de alegria, de sexualidade, é só para você não morrer. Então, quando tá a 100, a 800, você quer o 800, meu amor, você não quer o 100. Coisa boa a gente não quer pouco, não, a gente quer muito. A gente quer o máximo possível. Porque aí vem uma doença, alguma coisa que impeça ali uma digestão por uns dias e tal,
vai descer um pouquinho, mas não vai comprometer. Não vai fazer você parar num hospital para tomar na veia uma vitamina que poderia estar em 800 e está dizendo lá no sangue, no exame, parâmetro de 100 a 800 está considerado normal. Aí você dá lá 250, normal. Não está normal, né? Não está normal. Não está até normal pela estatística, o que significa normal está, né? Que varia na população mundial e tal lá. Mas não está adequado, não está ideal para você, ok? Então, é isso que a gente quer. Então, ideal seria ter exames, ideal seria procurar um profissional que pode fazer uma leitura combinada, casada isso com isso. Isso aqui tá me indicando que pode ter um probleminha vindo aí, né? Para prevenir antes do problema. Isso aqui tá me indicando que já tem um problema instalado. E também tem o passo a passo ideal. O ideal seria você, primeiro, desmirfugar e desintoxicar. Também são bilhões de pessoas no planeta que estão com verminoses, das simples às mais complexas, parasitoses em geral, que aí tem vermes, tem fungos, protozoários, bactérias nocivas, em exagero, porque os adultos perderam o hábito de se desparasitar, né? Male se desparasita as crianças. E não é só para quem está sem saneamento básico. Pessoas que moram lá nas suas coberturas, nos bairros nobres, né? Também estão parasitadas. Vem através dos alimentos. O Covid provou isso. Quanta coisa, né? Você tinha que botar uma máscara porque você podia pegar pelo ar. E quanta coisa está vindo pelo ar que não tem a mesma dimensão do Covid e que a gente está pegando e não sabe. E quantos alimentos, você que come fora, qual é a higienização desses alimentos mesmo? Dos pratos, dos talheres, né? Esse trabalhador estão tudo de luva, estão respirando lá em cima, então é bom fazer uma desparasitação. Mas, por exemplo, se você tiver na sua vitamina D lá embaixo, a sua vitamina B lá embaixo, antes de te dar um problema mais grave, né? Por exemplo, a B12 pode te dar uma coisa tipo uma labirintite. Ficar desequilibrado, com zumbido no ouvido e tudo mais. Aí tu cai, quebra um osso importante, porque você já está com osteoporose, porque não tem vitamina D também adequada. Pronto, tem uma lesão com problema para o resto da tua vida. Então, o que a gente tem que fazer? Sobe as vitaminas em primeiro lugar, né? Sobe coisas importantes em primeiro lugar. E aí vai desparasitando paralelamente, vai desintoxicando paralelamente, mas se tiver muito baixa, vamos sim. Agora a gente diz, não adianta ficar suplementando muito sem desparasitar, porque você está dando suplemento para verme, né? Aí você está dando uma dose alta, mas o efeito está tão devagar, por quê? Porque tem um monte de verme, de parasita comendo, tomando de canudinho as vitaminas que você está botando para eles. Então você desparasita, depois você repovoa o intestino com probióticos, com lactobacilos, né? com estimuladores, né? Com estimuladores da digestão e tudo mais, para você poder ter um intestino aí saudável. Primeira coisa, gente, o que você precisa urgente é ter um intestino saudável. Sem intestino saudável, você não vai absorver nem dos alimentos, nem dos suplementos, nem de lugar nenhum. Quem tem prisão de ventre ou diarreias recorrentes tem que regularizar isso. Primeira coisa para regularizar isso, água. Segunda coisa, alimentos diferenciados, né? Com fibras, né? E terceira coisa, comer, enfim, menos fritura, menos gordura, menos açúcares, um monte de coisa aí. A gente tem que melhorar a microbiota intestinal em primeiro lugar. Aí você fez isso, aí você suplementa. Mas é como eu tô te dizendo, se tá muito baixo, se tem muitos sintomas, você primeiro já começa a suplementar e vai fazendo essas etapas, tá? Então, desparasitou, desintoxicou, povoou o intestino com as bactérias do bem, suplementação. Não consegue fazer assim? Faz o que dá. Pelo menos você tem um mínimo de algumas coisas que são fundamentais para o sistema imunológico para enfrentar aí, né? O Covid, ele parou de ser pandêmico no sentido de
aquele horror que foi e tudo mais, mas o Covid tá aí, né? Eu peguei Covid ano passado, né? Tem aí outras febres aparecendo, outros vírus aparecendo, toda hora tem uma mutação do vírus da gripe, uma mutação disso, daquilo. Então, mantenha o seu organismo o mais blindado possível através de estar bem nutrido. É a primeira coisa. E fora, que eu já falei, tem as questões até emocionais mentais, né? Deficiência de vitaminas vai te trazer depressão, vai te trazer ansiedade, vai te trazer TDAH, falso TDAH ou TDAH positivo, mas que você não consegue controlar nunca, né? Insônia, enfim, é um monte de coisa, né? O autismo piorado, tudo por falta de nutrição, tá? E aí quando você, por exemplo, a pergunta, né, que eu também ficava assim, aí a pessoa vai suplementar a vida inteira? Infelizmente sim, porque a gente já chegou numa fase que a nossa sociedade não fornece pra gente condições da gente se alimentar bem. E quando você já está com condições de se alimentar bem, o seu intestino já está tão ferrado, o seu organismo já está tão ferrado, que ele não consegue absorver dos alimentos, fazer todas as quebras necessárias. Então você toma suplemento que é como se tivesse pré-digerido, tudo separadinho, bonitinho para você. Então isso te ajuda, né? Só que assim, você começa às vezes com doses altas e depois você só uma manutençãozinha. Você pode falhar 1 mês, 2 meses, voltar, né? Para poder dar uma equilibrada e tal. Então é bem interessante você perceber isso, que precisa suplementar. E é desde a criança até o idoso, tá? Por mais que pareça que a criança está saudável, crianças extremamente agitadas, com problema de insônia, com problema de não tá tomando sol e tudo mais. E aí você, claro, você vai diminuir a dose por quê? Se você tomar consciência e mudar de hábitos. Você sabia que é recomendado pelos neurocientistas que no máximo você esteja exposto a no máximo 2 horas de tela, de atividades em tela? Atividades essas é olhar rede social, é estudar pelo computador, seja o que for. Televisão, né? As crianças estão ficando o dia inteiro, os adolescentes e os adultos jovens estão passando a madrugada nos joguinhos e maratonando séries, que está fazendo um monte de estímulo visual, um monte de estímulo de pulso de luz, está consumindo hormônio, está estragando todo o sistema, porque nós somos bichos diurnos que precisamos dormir à noite para repor, para reorganizar o organismo. Então, quem está começando a querer mudar, eu sou noturno, vai pagar o preço muito alto. Pode ser que daqui a 200 anos, 300 anos ou 1 milhão de anos, a nossa humanidade vire noturna. Mas, por enquanto, não somos. Estão pagando um preço muito alto, né? Aí vem câncer, vem um monte de doença, vem e não sabe da onde. Porque a família, ninguém tinha aquilo. É hábitos. Então, se você mudar de hábito, voltar a dormir cedo, acordar cedo, praticar atividades físicas, tomar sol com regularidade, você vai diminuir um monte de reposição que você precisa fazer, pelo menos a dose, e algumas vezes até a frequência. Então é isso, faça o que for possível, mas faça alguma coisa por você. Tome consciência e faça as escolhas certas. Claro que, como eu disse, é melhor ter um profissional. Se planeje, né? Pare de se dar 1000 recompensazinhas porque você tá mal, né? De depressão, ganha pouco. Aí você compra um monte de bagulhete, se dá um monte de pizza, sorvete, bombom, roupa nova, breguete da Shopee, lá. Aí não tem dinheiro pro terapeuta, não tem dinheiro para as vitaminas. Será que você não tem dinheiro? Você também tem que olhar essa parte. E agora, tem gente que não tem, tá desempregado, não tem, não sei o que lá, tá comendo arroz e feijão, você sabe que tá comendo arroz e feijão. Aí você aproveita para repor alguma coisa, para te dar um apoio nesse momento. Até mais.